Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield e hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer análise dos preços do Ethereum cotado em dólares segundo negociado na exchange BitMEX para esse dia de hoje, 5 de janeiro, sábado. Vamos então aos gráficos. Nós temos aqui nesse primeiro gráfico os preços do Ethereum negociado em dólares, conforme o seu fechamento diário nos últimos 59 dias, enquadrados em canais que, segundo o nosso software, melhor representam o seu comportamento. Na barra inferior, nós temos aqui o volume diário plotado com tarjas coloridas segundo quantos desvios padrão esse volume se encontra acima ou não da média nos últimos 59 dias. Então nós temos aqui essa barra inferior indo de 0 a 2 desvios padrão acima da média. Nós não estamos interessados em volumes abaixo da média. Então, medianos ou abaixo disso tem a coloração do fundo esquerdo da escala, ou seja, tonalidades azuis, e volumes então acima disso começam a ter tons mais próximos a caminho do avermelhado. Da mesma forma, o fundo do gráfico é colorido em tarjas horizontais e elas representam a quantidade de dias relativa ao total de 59, em que os preços se mantiveram dentro de cada uma destas faixas. Então isso de certa forma é um histograma sim, porém ele tem também uma finalidade de indicar regiões que estão atraindo o preço. Nesse caso aqui não tem nenhuma com uma dominância. O que seria uma dominância? Seria uma coloração mais forte, em geral de 50% para cima. O fundo do gráfico colorido nessa tonalidade ou nessas tonalidades indica que aquela região tem atraindo os preços, é um possível candidato a isso, evidentemente, e a confirmação disso é que o ativo, quando perde volume, ele converge para aquela região e para abandonar ela tanto para cima quanto para baixo, ele precisa de volume. Essa, dentro da nossa interpretação, é a definição de um atrator, segundo capturado aqui pelo nosso software. Mas, a parte disso, vamos olhar então para o ativo. A gente nota que o Ethereum fez um fundo logo acima dos 80 dólares. Esse fundo ocorreu metade do mês passado. De lá para cá, ele teve um ganho já de praticamente 100%. Então, isso é um movimento bastante forte. E mais importante disso, nós vamos dar um zoom, a gente vê aqui o seguinte, o padrão de volume vem aumentando. Ou seja, na média, o ativo Ethereum vem sendo cada vez mais negociado. Então, o volume diário vem aumentando e vem se tornando forte relativo à média à medida que ele sobe. Isso denota mais força para continuar subindo. Então, claramente, dentro dessa perspectiva aqui, nós estamos com uma tendência de alta dentro do Ethereum. Ele fez um fundo, ele vinha com um padrão de fraco volume, ele tipicamente tinha um volume bastante fraco. Para quem vem acompanhando as nossas análises já desde setembro, quando a gente começou com os vídeos, nós fazíamos segunda Bitcoin, terça Ethereum, quarta Ripple. Vocês lembram que o volume do Ethereum era sempre bem mais fraco do que o volume indicado pela Bitcoin. Então, agora aqui o que nós estamos tendo é o contrário. O volume do Ethereum, ou do Ether, como queiram, ele vem aumentando. E ele vem aumentando à medida que ele sobe. Então, nós estamos começando a se aproximar de uma correlação positiva, ou seja, mais volume e mais preço. Então, isso é bastante positivo e é, na nossa opinião, um indicativo ainda não definitivo, mas é um indicativo razoavelmente forte para nós continuarmos acreditando que o Ethereum fez um fundo aqui. Isso é muito bom, porque nós estamos se aproximando do período do fork no Ethereum. Então, isso, dentro da nossa opinião, representa uma aceitação do mercado, ou um crédito do mercado para esse movimento. Fork não significa uma divisão. Isso significa que vai ser apresentada uma proposta, se essa proposta for aceita pelos nós, se a maioria concordar, se tu tiver unanimidade, toda a rede faz o upgrade, tu não precisa ter necessariamente uma divisão entre dessa moeda sai mais uma, então tu fica com 2 Ethereum ou mais um Ethereum, não precisa ser isso o destino desse processo, tá? Então, o que pode acontecer, o que a gente acredita que vai acontecer, o upgrade vai ser adotado pela rede, tu vai ter uma migração massiva e logo da totalidade, e tu vai seguir com uma Ethereum só dessa que existe, não vai surgir uma outra a partir dela, e isso vai trazer mais funcionalidades, mais flexibilidades, um melhor aproveitamento da moeda. Hoje um dos riscos, um dos problemas que tem é que a remuneração ela é de 3 Ethereum, ela está planejada para cair para 2, e caindo para 2 tu diminui a taxa inflacionária, e isso, dentro da nossa opinião, tem afetado o preço da moeda.
O Ethereum, vale lembrar, ao contrário das demais, ela não tem um cap dentro da sua quantidade de moedas, como o Bitcoin, que a quantidade de moedas já está definida, já é finita. Da Ethereum não, ela vai crescendo, essa base vai aumentando, então diminuir essa taxa de aumento, na nossa opinião, vai se refletir numa valorização dos preços que, na nossa opinião, estão bastante deprimidos em relação ao valor que ela representa. Mas vamos comparar essa curva de volume com a Bitcoin. Então, notem aqui o que está acontecendo. Aqui a gente fez um fundo, mas a gente teve uma recuperação muito menos expressiva, uma recuperação de 20% e com fraco volume. Essa recuperação com fraco volume, ela ainda vem se mantendo, o volume teve um leve aumento nos últimos dias, mas o padrão de volume atual, ele é bem mais fraco do padrão de volume que teve nesse mesmo período aqui. E nesse mesmo período aqui, o volume foi maior quando nós tivemos uma frenagem. Então notem que a força compradora agiu reativamente, ou seja, ela reagiu. Já, vamos voltar aqui para o anterior, a gente vê aqui no Ethereum ela está proativamente, ou seja, esse volume aqui está puxando os preços para cima, não é uma reação à queda, a queda, fica claro aqui, ela terminou ao natural. Nós não tivemos uma frenagem, daí um fundo e daí uma leve recuperação e daí uma perda de volume. Isso é o que aconteceu aqui. Nós tivemos aqui uma aceleração no volume que fez uma frenagem na queda, que vinha caindo lá desde os 6.500. Então nós tivemos aqui uma aceleração do volume, isso fez uma frenagem na queda nos preços, e aí nós tivemos uma recuperação, o volume abandonou, nova queda, nova frenagem, com aumento de volume, e assim foi indo. E aqui nós tivemos um único spike aqui de volume suportando alta nos preços, e esse suporte já abandonou, esse suporte do volume, né, esse esforço de compra, ele já abandonou, e aí o preço está oscilando então praticamente por conta própria, está flutuando em termos de força. Tá? Nós temos uma força dentro da média, representada pelo volume negociado, dentro da BitMEX, é verdade, e isso está sustentando os preços. Na nossa opinião, a sustentação está vindo de fora, ela está vindo, BitHub está crescendo, tem algumas outras pequenas exchanges, pequenas não, mas menores do que as principais, que estão começando a chegar perto dos 500 milhões de volume negociado, vindo aí de 200 milhões, 300 milhões, então tem aumento aí de quase 100% de volume negociado, negociando em cima de Bitcoin, então isso ajuda a sustentar. Então a gente acredita que a dominância do volume na BitMEX e, de outra forma, a dominância da BitMEX dentro das principais exchanges, ela vem perdendo espaço. Tá? Por que isso a gente não sabe, mas é o que a gente está observando a partir dos números. Então, para encerrar, a gente dá uma olhada aqui na nossa previsão para os preços do Ethereum para o final do dia de hoje. E aí o que nós vemos? A gente vê aí um viés de alta, a gente vê os preços aí buscando aí um intervalo de centrado em 159 dólares, indo a partir de um fundo de 149, vamos lá, 150, 149,99, de 150 a 168, com centro então em 159,20 para o final do dia de hoje. Essa é a nossa expectativa. A gente vê aqui também bastante oscilação, apenas 2 dias aqui nós tivemos consecutivos com o mesmo sinal, todos os demais nós tivemos aí uma alternância, então apenas aqui nesse período aí da virada do ano, do dia 31 para o dia 1º, nós tivemos 2 dias com o mesmo direção nos preços. Nos demais nós tivemos essa alternância, um dia de alta, um dia de baixo, um dia de alta, um dia de baixo. Isso fica muito complicado para o algoritmo fazer o acompanhamento, porque ele vai tentar capturar uma tendência. Quando tu tem uma oscilação tão frequente, tu mascara um pouco mais a tendência, ele precisa um pouco mais de dias, ele precisa um pouco mais de intervalo de tempo dentro do seu modelo para capturar. É por isso que nós estamos aqui com o modelo de quinta ordem, acho que o maior modelo aí que a gente já colocou aqui em termos de otimização. E outra coisa que a gente vê aqui, chama atenção, nós estamos entrando numa região aqui onde praticamente não existe mais relação entre preço e volume dentro do Ethereum. Muito interessante, dentro do diário, tá? Provavelmente ele está fazendo essa transição de uma relação negativa, quando aumenta o volume os preços caem,
para quando aumenta o volume, os preços aumentam. Então é natural que nesse processo gradual de migração, como tu tem uma janela que vai se deslocando e ele faz essa análise, aqui nós estamos com uma janela de 59 dias, isso aqui nesse período, dentro dos últimos 59 não teve correlação, mas se tu for olhar nos últimos períodos, tu vai encontrar sim uma correlação especial nos últimos 10, essa é a nossa percepção. Então pessoal, o que a gente está vendo? O Ethereum ele segue vivo. Na nossa opinião, ele fez um fundo, esse fundo de 80, eu acredito e espero que seja o fundo que ele fez. A partir de agora, ele está subindo para recuperar um potencial nível onde ele consiga se manter. 150, 160 ainda é um nível baixo comparado ao que ele já vinha exibindo, mas como a gente comentou aqui, é 100% relativo ao fundo que ele estava aí 2 semanas atrás, tá? Então é bastante expressiva essa movimentação e é esse tipo de movimentação aqui que a gente espera ver também na Bitcoin. Muito interessante a gente ver o Ethereum disparando com força enquanto o Bitcoin ainda não. Então provavelmente alguma coisa relacionada apenas com o Ethereum. A gente acredita que esse efeito do fork, isso dá um potencial bastante grande em termos do que é possível desenvolver para essa moeda, essa rede, né, essa blockchain, Ethereum bastante competente. Então, pessoal, essa foi a nossa análise aí para o dia de hoje. Para encerrar, então, a gente quer mostrar para vocês o que nós estamos fazendo nesse momento aqui. A gente está fazendo uma comparação, existe uma biblioteca, o pessoal que desenvolve CCXT ou CCXT, como vocês quiserem chamar. Ela comporta Python, ela comporta Node.js, JavaScript, ela comporta PHP. Então, o que acontece? Vocês podem colocar e desenvolver seu código ali e ela tem uma maneira, ela praticamente uniformiza a maneira de interagir com as exchanges. Cada exchange vai ter a sua API, que é a forma com que um software conversa diretamente com o exchange e troca informações, por exemplo, abertura de conta, colocação de ordens, verificação de preços, book de negociação, abertura, fechamento máximo, mínimo, volume diário para plotagem de gráficos. Então, essa troca de informações com o exchange ela é feita através de uma metodologia que se chama API, Application Program Interface. E isso é implementado em diferentes linguagens, ok? Tu pode fazer o uso disso, mas cada exchange tem a sua. O que essa biblioteca faz? Ela uniformiza um conjunto de funções e cada uma dessas funções, conforme a exchange que tu vai chamar, ela implementa isso de uma maneira específica que aquela exchange suporta. Então fica muito fácil para fazer esse desenvolvimento, porque tu pode simplesmente trocar de uma exchange para outra, tu só diz agora eu quero me conectar com essa exchange, não com aquela. As funções que tu vai usar continuam as mesmas, então ela dá uma flexibilidade bastante grande, uma robustez bastante grande. Então a gente está fazendo aí uma comparação entre as exchanges, alguma delas, aí a gente começou aí com o mercado nacional e está expandindo isso aí um pouco para o mercado asiático, a gente está com algum interesse aí nisso aí, e a gente quer ver o que é possível fazer, o que não é. Então pessoal, a gente recomenda que vocês, para quem gosta de desenvolver, para quem tem interesse, para quem tem aí alguma necessidade, que de fato faça isso, porque nós estamos num momento muito interessante onde o poder de colocação de ordens e de processamento de informações financeiras está cada vez mais perto do trader, está cada vez mais perto da pessoa física, e antigamente isso aí ficava só com a pessoa jurídica. Pessoal, muito obrigado, até uma próxima, tchau.